Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que esse dia seja um dia muito abençoado na sua vida, que ele seja um dia muito produtivo, com as bênçãos e com as graças do Senhor. Vamos para mais uma partilha do Evangelho do dia. O Evangelho está em João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca. Mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede ao lado direito da barca, e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Trago alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho vai fazendo com que os discípulos de Jesus percebam verdadeiramente que Jesus não abandonou a eles. Mesmo sem eles aqui pedirem a Jesus para que abençoasse essa pesca, mas Jesus está ali próximo deles, porque aqui a gente pode ver que eles tomaram uma decisão de ir pescar, mas aqui eles não fizeram sequer uma oração pedindo ao Senhor que abençoasse aquele momento ali de pesca. E lembrando que antes de Jesus chamar a esses discípulos para ser o seu seguidor, fazer parte do seu grupo, eles eram pescadores. E aqui está como se eles estivessem voltando à vida velha, a pescar aquilo que eles já pescavam, que eram os peixes. Mas Jesus
fez para eles um convite: agora vocês não são mais pescadores de peixes, sim pescadores de homens, pescadores de almas para Deus. E aqui o líder do grupo, Pedro, ele disse que vai pescar e os outros todos seguem. Eles não, nesse momento, não pediram ao Senhor que abençoasse aquele trabalho naquele momento. E por eles não ter pedido essa bênção ao Senhor, não confirmarem com a presença de Jesus naquele meio ali, porque Jesus tinha ressuscitado e estava no meio deles, por isso que eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Não foi produtiva aquela pesca, não foi produtivo o trabalho deles. Assim também nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, nós não vamos produzir nenhum fruto, nós não vamos ser bem-sucedidos na nossa vida se a gente não invocar o nome do Senhor Jesus, se a gente não pedir a bênção de Jesus para o nosso trabalho profissional, para a nossa missão de anunciar Jesus. É preciso que Jesus esteja presente em todas as ações que nós formos fazer. Em tudo aquilo que a gente for fazer, precisamos da bênção do Senhor, da presença do Senhor, confirmando de que tudo que fazemos é Deus que está abençoando, é Deus que está concedendo a graça de podermos colocar em prática aquilo que Ele vem colocando no nosso coração, a partir do desejo de podermos servir ao Senhor, a partir do desejo de viver Jesus na nossa vida e permitir que não sejamos as nossas vontades, mas que seja a vontade de Jesus em nossas vidas. Os discípulos não produziram nada, passaram a noite inteira pescando, não pescaram sequer um peixe. Mas veja só, quando Jesus dá a direção, joga a rede daquele outro lado ali. E aí sim, vai dizer aqui o Evangelho que a rede veio completa, cheia de peixes. Assim também nós, quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós vamos dar frutos. E não são poucos frutos, são muitos frutos, porque estaremos obedecendo aquilo que Jesus quer que nós façamos. Mas eu termino essa reflexão te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é que Jesus quer que você faça? A gente só vai saber do que Jesus quer que façamos quando nós pedimos a Ele: Jesus, o que é que eu faço? Quando nós nos colocamos em intimidade com o Senhor, quando nós pedimos a presença do Senhor, quando nós pedimos a Ele: Jesus, vem e me dá o caminho certo, a direção, me faz, Senhor, com que eu esteja na verdade, com que eu faça com que a verdade aconteça na minha vida, que eu viva aquilo que o Senhor quer de mim. E Jesus vai dar, o Senhor vai conceder, porque Ele é bom. Ele quer que você tenha a experiência dEle, do amor dEle, daquilo que Ele viveu, que Ele ensinou. Jesus quer que nós façamos. É tanto que em outra palavra Jesus vai dizer assim: o que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Quando nós pedimos a Deus, quando nós pedimos em nome de Jesus, quando nós clamamos o Espírito Santo, a nossa vida vai ser produtiva, no profissional, no espiritual, seja qual for aquilo que você for fazer de bom, vai ser produtivo. Você vai conseguir dar frutos, frutos para a santidade, frutos para a conversão,
frutos para fazer com que muita gente tenha a experiência de Jesus, mas o Jesus presente na vida. Jesus na vida daquela pessoa, não um Jesus distante, um Jesus no céu, um Jesus muito distante, um Jesus figurado, mas um Jesus verdadeiramente ressuscitado, porque Jesus ressuscitou e está no nosso meio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe, que Deus conserve o seu coração sedento por Ele, coração cheio de amor, desejoso a cada dia de fazer a vontade de Deus. Um santo dia para você na presença de Deus. Que a Virgem Santíssima interceda, que os anjos combata com você, para que tudo de bom aconteça na tua vida. Louvado seja Jesus na tua vida, glorificado seja Jesus na tua vida e na tua história. Santo dia, salve Maria.